O segredo que permitirá que seu filho desenvolva cada uma das suas potencialidades. E de repente, mãe, e o que antes não passava de um serzinho se movendo dentro da sua barriga, agora ele tá aí, literalmente no seu colo. Um serzinho indefeso, frágil e totalmente dependente de você para praticamente tudo o que ele precisa fazer. Um serzinho minúsculo, mas que está sendo capaz de virar totalmente a sua vida de pernas pro ar. Você já não consegue mais dormir direito. Seu corpo tá uma verdadeira bagunça. Não consegue se alimentar e qualquer outra coisa que você tenta fazer, imediatamente é interrompida por um choro, uma reclamação, um sinal de dor, de incômodo. E para deixar as coisas ainda mais complicadas, essa linda criaturinha não veio acompanhada de um manual de instruções. Ou seja, cabe a você, com todo o amor e paciência do mundo, ir aprendendo aos poucos qual a melhor forma de dar a ele o melhor cuidado que você pode dar, seja no que diz respeito à alimentação, higiene pessoal, cuidados médicos e todas essas coisas que qualquer mãe de primeira viagem ou não sabe que precisa se preocupar. Em resumo, uma verdadeira loucura, não é mesmo? Pois é. Mas já pensou que bom seria se ao menos a gente tivesse algum tipo de guia, um mapa, sei lá, qualquer coisa que fosse que ao menos nos desse um norte sobre como proceder em determinados aspectos. A alimentação, por exemplo. A alimentação é simplesmente uma das partes mais importantes que existe no que diz respeito aos cuidados com uma criança. E por um motivo simples, é ela responsável pelo crescimento e pelo desenvolvimento de forma saudável dos nossos pequenos. E não só no que diz respeito ao crescimento adequado, fortalecimento do sistema imunológico, manutenção dos níveis de colesterol e diabetes, como ainda e não menos importante, da gestão adequada de peso. Algo que não custa ressaltar tem sido tão negligenciado por tantas mães hoje em dia. Em todo caso, que bom seria se houvesse algo assim. Não é mesmo? Nossa vida seria extremamente mais fácil. Seria como ter aquele manualzinho que eu citei anteriormente. E a parte boa é que existe algo assim. Existe pelo menos para a parte mais importante de todas, que é a parte da alimentação correta, como já ressaltamos. E é um método incrível. Um método que vai tirar de você, mãezinha, aquele peso enorme de não só não saber o que preparar, como até mesmo do que dar para o seu pequeno. Um método que vai permitir que você, mesmo que mãe de primeira viagem, se torne uma verdadeira expert no que diz respeito à correta alimentação do seu pequeno. E a propósito, eu sou a Adriana, mãe de 3 pequenas preciosidades e minhas lindas cobaiazinhas particulares para o desenvolvimento desse método. Brincadeiras à parte, por ter formação em nutrição, devo confessar que elaborar excelentes pratos para os meus filhos nunca foi um problema para mim. Todavia, pelo convívio com outras mães, eu comecei a perceber que isso não era uma realidade de todos. Muito pelo contrário, a maioria das mães que eu conhecia, principalmente as mamães de primeira viagem, eram totalmente perdidas nesse assunto. Se bem que nem dá para culpar as mãezinhas de primeira viagem. É tudo muito novo. É muita informação ao mesmo tempo e tudo isso misturado com um turbilhão de sentimentos, desejos e frustrações. E toda aquela loucura que já comentamos. Já as mamães mais velhas não. Essas merecem um puxão de orelha. Tô brincando. No entanto, foi por perceber essa realidade tão complicada e por saber o quanto uma correta alimentação é fundamental para o adequado desenvolvimento das crianças que eu resolvi desenvolver esse método. Algo que não custa ressaltar, não é nem algum mérito de minha parte, ou seja, uma vez que eu sabia o que devia ser feito, não fazer era quase que um crime da minha parte. E eu digo crime não como uma forma de exagero, seria um crime mesmo. Ou seja, uma vez que eu sei, inclusive, dos grandes riscos que todo esse processo envolve, não fazer nada nesse sentido seria um crime por omissão. Isso porque, como é do conhecimento de toda e qualquer mãe, não são poucos os casos de bebês vítimas fatais, quer de engasgamentos, quer de refluxo. 2 grandes fatores que podem facilmente serem minimizados quando as mamães sabem como proceder corretamente no preparo dos alimentos para seus filhos. Isso sem contar os inúmeros problemas de alergias que
podem facilmente serem desenvolvidos a depender da forma como manipulamos certos alimentos. Diga-se de passagem como tem aumentado o número de crianças vítimas de algum tipo de alergia hoje em dia. Esse aumento, inclusive, foi um dos motivos de eu ter dado uma atenção especial a esse ponto na elaboração desse método, sendo mais uma variável que tem deixado tantas mamães ansiosas sobre como proceder para saber quais alimentos podem ou não podem ser dados para seu filho, quando ele tem ou não aquela alergia. Eu dediquei uma boa parte desse método só para tratar desse assunto. E não custa ressaltar, eu já tenho ajudado a centenas e centenas de mamães com esse método nos meus atendimentos em consultório. Mas é diferente. Não é todo mundo que consegue pagar uma consulta particular comigo. Isso sem contar que no escritório eu tenho limitação no que diz respeito ao número de pessoas que eu consigo atender por vez. Com esse método, não. Com ele, eu não só torno todo esse conhecimento prático e teórico que tenho mais acessível, como ainda consigo, por conta disso, beneficiar um número ainda maior de mamães. E foi exatamente isso que eu fiz. Valendo-me não só da minha experiência profissional no atendimento a cada uma das minhas clientes, como ainda de toda a minha prática como mãe. Eu mapeei todas aquelas maiores dificuldades apresentadas por toda mãe que deseja cuidar bem do seu pequeno, que basicamente era o mesmo que eu já fazia com as minhas lindas cobaiazinhas. E de uma forma simples, fácil e didática, coloquei tudo isso em um método incrível que com certeza vai tornar a sua vida absurdamente mais fácil. E o melhor, tudo isso enquanto proporciona ao seu filho um desenvolvimento saudável, seguro e recheado de excelentes refeições, batizado por mim de comida de bebê. Com ele você vai aprender não só o porquê de você mesma fazer a comidinha do seu pequeno, como ainda quais são as principais informações nutricionais a que você deve se atentar para dar ao seu pequeno exatamente aquilo que ele precisa. Além disso, eu ainda vou dar a você todo um passo a passo no qual você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre alimentos sólidos, quando acrescentá-los à dieta do seu pequeno, qual a melhor forma de fazer isso, quais alimentos você pode servir já de início, como você deve proceder para servir as primeiras refeições do seu pequeno, tamanho das porções, quais regras deve seguir para preparar os alimentos da melhor forma possível, principais regras para alimentá-lo de forma segura. E lembra que eu falei da questão da alergia? Então, é aqui que você vai aprender a como apresentar os primeiros sabores ao seu pequeno de forma saudável e totalmente segura. E as carinhas que ele vai fazer ao sentir o gostinho da maçã, do purezinho de batata, de cenourinha, são impagáveis. É a coisa mais linda do mundo. Eu amava ver a carinha que a Isabela, minha pequena, fazia quando eu dava limão para ela experimentar. A vontade que eu tinha era de esmagar aquela criaturinha. Mas não para por aí. Você ainda vai ter acesso a uma lista quase que infindável de receitas mais do que deliciosas. São bolinhos, sopas, carnes, massas, sobremesas mais do que saudáveis. Enfim, é tanta coisa gostosa que eu não vou negar. Até a gente acaba comendo. Eu mesma perdi a conta das vezes que, depois de preparar comida para as crianças, a comida ficava tão cheirosa e gostosa que eu já aproveitava e já comia junto com elas. Isso, inclusive, me faz lembrar que tem uma seção desse método que é dedicada exclusivamente para isso. Ou seja, para as refeições que toda família pode aproveitar. E é tanta coisa gostosa, gente. Ai, deu fome até de lembrar. As panquequinhas de abóbora com especiarias. Delícia. E eu sei que eu sou suspeita em dizer isso. Afinal de contas, fui eu quem desenvolveu o método. Ou seja, nada mais natural do que eu ficar aqui fazendo elogios e mais elogios. E é por isso que eu faço questão que você não fique apenas no que eu estou dizendo. Veja o que outros dizem também. Veja o que a Lúcia, por exemplo, a mãe do lindo Pedrinho, que já faz uso desse método, diz sobre ele. Gente do céu, essa comida de bebê é vida. É sério. Gratidão total, Adriana, por tornar isso possível para as outras mães. Porque se não fosse esse método, eu não sei o que eu teria feito. Eu, mãe de primeira viagem, eu estava totalmente perdida. Mas graças a esse método incrível, o Pedrinho, ele parece um tourinho de tanta comida gostosa que eu faço para ele. Então, gratidão total, Adriana. Deus te abençoe, Adri. Um beijo, tá? A Lu é uma fofa. E além dela, tem a Fernanda. Ai, gente, eu não sei nem o que dizer. O Davi já estava com 8 meses de idade e eu ainda estava, assim, totalmente perdida sobre o que dar para ele comer, como dar, quando dar. E olha, eram tantas informações que eu estava perdidinha.
Isso sem contar que minha vida estava sendo uma verdadeira loucura. Ou seja, ter tudo isso reunido em um único lugar foi assim a salvação para mim, de verdade. Com comida de bebê é tudo incrivelmente mais fácil. Eu não preciso ficar me matando tentando imaginar o que eu vou fazer para o meu filho. É só olhar nele e já era. Muito bom mesmo. Eu aconselho para todas que querem dar ao seu pequeno uma qualidade de vida incrivelmente melhor por meio de uma correta alimentação. Como podem ver, mesmo sendo suspeita em falar, comida de bebê é, sem sombra de dúvidas, o método mais incrível que eu já vi na vida. E não é exagero meu quando eu digo que, por meio dele, mesmo que esse seja o seu primeiro filho e mesmo que a sua vida esteja uma loucura, como eu creio que tá, ainda assim, de forma fácil e totalmente prática, você vai se tornar uma verdadeira expert no que diz respeito a preparar refeições nutritivas e totalmente saudáveis para o seu pequeno. E falando em expert, isso me fez lembrar de um outro depoimento que confesso até que foi uma surpresa para mim. Uma surpresa agradável, é óbvio, mas uma grande surpresa. E uma surpresa por um motivo simples. A pessoa que o enviou para mim não tem filhos. E tendo desenvolvido esse método em um primeiro momento exclusivamente para mamães, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que até pessoas que não tinham filhos estavam realizando a aquisição dele. No caso dessa pessoa, que é a Poliana, ela era cuidadora de crianças. E ao realizar a aquisição de comida de bebê, ela diz que fez isso apenas para se certificar de que estava realmente atualizada quanto ao que preparar para os bebês dos quais ela cuidava. Nas palavras dela: eu já cuido de crianças, então estava procurando algo prático. Queria apenas ter algo para mostrar para os meus clientes. Tipo, olha, eu trabalho com esse método aqui. O legal foi ver que muitas mães já conheciam o método e outras que ainda não conheciam. Quando eu fazia essa apresentação, se elas estavam com alguma dúvida de me contratar, essa dúvida desaparecia na hora. Nesse ponto, eu tenho até que reconhecer, esse método abriu portas para mim. Interessante, não é mesmo? Depois eu pedi à minha equipe para fazer uma breve análise do meu perfil de clientes e acabei descobrindo que esse não era um caso isolado. Muitas outras profissionais de áreas parecidas também tinham feito o mesmo. Isso só mostra mais uma vez como esse método é de fato um método incrível. E viva essa mágica da internet que tem esse poder de fazer conteúdos como esse chegar a esses públicos tão diferentes do inicialmente pensado. Não fosse ela, coisas como essa dificilmente viriam a acontecer. E isso é muito gratificante, gente, de verdade. E se você, e agora eu falo mais especificamente para as mamães, se você, assim como as inúmeras mamães que já tiveram acesso a esse método, não vê a hora de também fazer a diferença na vida dos seus pequenos, você está no lugar perfeito. E o melhor, tudo isso por meio de um investimento que chega quase a ser irrisório diante da infinidade de coisas a que terá acesso por meio desse método. Apenas para você ter ideia, hoje uma consulta comigo está saindo por nada mais, nada menos que R$330. Esse valor, é claro, dá direito a um retorno, mas ainda assim eu não posso negar. É um valor que está bem fora da realidade de muita gente que está assistindo a esse vídeo. Esse, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu optei por desenvolvê-lo, ou seja, com ele eu consigo tornar bem mais democrático aquilo que até então eu partilhava apenas com as minhas clientes em escritório. E acredite, as coisas a que terá acesso nesse método são, de fato, praticamente as mesmas coisas que eu trabalho em consultório. A diferença é que você terá acesso a elas por um investimento muito menor do que o que as minhas clientes de escritório têm que fazer para ter consultas comigo. Isso sem contar que você ainda terá a oportunidade de parcelar, algo que não é possível no meu atendimento presencial. E na modalidade parcelada, por exemplo, optando pela forma de parcelamento em até 12 vezes, se você dividir o valor total por essa quantidade de tempo, dá menos de 55 centavos por dia. É menos que um pãozinho francês na padaria. Pãozinho que, a propósito, é um verdadeiro veneno para crianças e que muitas mães dão para os seus filhos todos os dias. Mas isso é conversa para outro vídeo. Por hora, resta saber que investindo menos de 55 centavos por dia, você terá acesso total não só a tudo aquilo que falamos aqui, como ainda a uma série de outras informações que, por uma questão de limitação temporal, não é possível falar tudo aqui. Portanto, não perca mais tempo.
Clique agora mesmo no botão que está aparecendo aqui abaixo. E por menos de R$ 17,00 por mês na modalidade parcelada em até 12 vezes, tem acesso exclusivo a esse método e a tudo que ele pode proporcionar para sua família. E acredite, depois dele, preparar comidinhas para o seu pequeno será uma verdadeira festa em seu lar. Sem contar que o seu pequeno vai amar cada uma das comidinhas que a mamãe dele vai elaborar todos os dias. Assim, não perca mais tempo. Clique agora mesmo no botão que está aparecendo aqui abaixo e comece hoje mesmo a dar ao seu filho o cuidado e zelo que ele tanto merece. E caso queira, você ainda pode fazer isso na modalidade à vista com 15% de desconto. Ou seja, realizando um investimento de menos de R$ 167,00. O que você está esperando? Clique agora mesmo no link que está aparecendo aqui abaixo e tire de uma vez por todas esse peso enorme das suas costas de não saber qual a forma correta de preparar as comidinhas do seu pequeno. E acredite, vai bastar vê-lo comendo a sua primeira refeiçãozinha saudável para perceber que você não podia ter tomado uma decisão melhor. Portanto, não perca mais tempo. Clique agora mesmo no link que está aparecendo aqui abaixo e dê ao seu pequeno esse direito que ele tanto merece de se alimentar completamente saudável. Dê a ela o direito de não só poder se alimentar com comidas extremamente saborosas, como ainda desenvolver cada uma de suas potencialidades por meio de todos os nutrientes que elas vão lhe oferecer. Ele merece isso. Você merece isso. E comida de bebê é o único que pode proporcionar tudo isso a cada um de vocês. E eu tenho tanta certeza disso que se após realizar esse pequeno investimento em até 7 dias, por qualquer motivo que seja, você chegar à conclusão de que ele não é o que você estava procurando, que o método até entrega o que prometeu, mas que você prefere ter o seu dinheiro de volta, não tem problemas. É um direito seu, independente de qual seja o motivo. Se você enviar um e-mail para mim pedindo reembolso, sem sequer lhe questionar o porquê, eu vou reembolsar cada centavo por você investido. É isso mesmo. Eu deixo você ter acesso a tudo que foi dito aqui. Você usa por até 7 dias. E se ainda assim não ficar totalmente satisfeita, eu vou devolver todo o seu dinheiro de volta. Algo que é até meio loucura da minha parte, diga-se de passagem. Mas como disse, eu não tenho a menor dúvida da eficácia desse método. Portanto, não perca mais tempo e comece ainda hoje a preparar comidinhas deliciosas e altamente nutritivas para o seu pequeno. Como já disse, tanto ele quanto você merecem tudo isso. Ah, e pode ficar tranquila, viu? Você está aqui apenas em uma das melhores plataformas de e-commerce do mundo. Ou seja, aqui os seus dados bancários estão totalmente seguros. Assim, ao clicar no link que abaixo segue, você será direcionada para uma página totalmente criptografada e protegida. Uma vez nela, pode ficar em paz que não há a menor chance de ter dados bancários roubados ou qualquer coisa do tipo. Portanto, agora é com você, mamãezinha. Você pode continuar vivendo esse desespero de vida que você está vivendo e tentar inventar a roda em termos de uma correta alimentação para os seus pequenos. Ou pode aproveitar que alguém já fez isso para você e apenas pôr em prática na sua família, e correndo o risco de parecer suspeita mais uma vez. Creio que essa última opção, ainda mais tendo em vista a loucura que está a sua vida, seja a opção mais inteligente a se fazer. Assim, não tendo a menor dúvida de que você pensa da mesma forma, eu espero por você lá na nossa área de membros. Um grande e afetuoso beijo e espero por você!